Vamos continuar, então? Nós temos aqui, ó, esse e esse. Aqui no cantinho eu coloquei que o x é diferente de menos 3 e o x é diferente de 3. Por quê? Vocês lembram que tem uma regrinha que não pode dar zero aqui embaixo? Então, que número que eu substituo aqui que vai dar zero? E não pode acontecer. Então, se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 menos 3, 0. Ou se eu colocar o menos 3 aqui, menos 3 mais 3, 0. E isso não pode acontecer porque nós não temos nada dividido por zero, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Só passou. Tá dividindo, passou, multiplicando. Tá dividindo, passou, multiplicando. Então, ó, 2x vai multiplicar esse aqui, que é x mais 3. E o x mais 1 vai multiplicar esse aqui, ó, x menos 3, certo? Então, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 3, mais 6x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 3, então, menos 3. Eu consigo aqui fazer essa conta antes de passar tudo para esse lado. Ou passo já fazendo a conta. Então, aqui desse lado eu não vou mexer, porque eu vou mexer do outro lado. Aqui, ó, tá somando, vai passar subtraindo. Esses dois eu posso somá-los e passar para esse lado. Então, ó, menos 3 mais 1, menos 2, que vai passar para esse lado, mais 2x. Menos 3, desculpa, tá subtraindo, vai passar somando. Então, mais 3, igual a 0. X quadrado com x quadrado eu consigo juntar. Então, 2 menos 1, 1x quadrado. 6 mais 2, 8x, e sobrou o 3 igual a 0. Tudo bem? Próximo exercício, a mesma coisa que o de cima. Eu tenho aqui x diferente de menos 2 e x diferente de 2, porque eu não posso zerar nenhuma fração, tá? Porque eu não tenho nenhum número divisível por 0. Então, aqui, não tenho nada igual, eu tenho que juntar os 3 como MMC. Então, vai ficar 3, x menos 2, x mais 2, e passo o traço. Então, ó, tudo isso aqui dividido por x menos 2, eu corto x menos 2 com x menos 2, sobra 3x mais 2, e ele vai multiplicar esse x mais 2 aqui de cima. Então, ó, 3 vezes x mais 2 com x mais 2. Mais, aqui a mesma coisa, vai sobrar o 3x menos 2, que vai multiplicar o x menos 2. Então, ó, 3x menos 2 vezes x menos 2. Vou aumentar o tracinho aqui. E aqui, ó, 3 com 3 eu vou cortar. Então, vai ficar, ó, igual a 10 vezes x menos 2, x mais 2. Cancelo o número de baixo. Aqui, eu tenho os mesmos números multiplicados por... o mesmo número multiplicado por ele mesmo. Produto notável, tá? Isso daqui, ó, é x mais 2 ao quadrado. Então, ó, 3 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui vai ficar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Mais 3 vezes, aqui também é o produto notável. Então, eu tenho x menos 2 vezes x menos 2, que é x menos 2 ao quadrado. Então, ó, nós temos o quadrado do primeiro. Se você não lembrar que isso daqui é um produto notável, você pode aplicar, ó, a distributiva. Só que vai ficar mais longo o exercício. Então, ó, vamos pelo produto notável. Quadrado do primeiro
menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. E mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. Igual, aqui, ó, produto notável também. Lembra, ó, os mesmos números, só que com sinais trocados. Então, seria o terceiro caso de produto notável, que é só o quadrado do primeiro. Vou colocar aqui, ó, o 10, desculpa. E aqui, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. Facinho, né? Então, aqui, agora eu tenho que aplicar a distributiva desse número que está aqui multiplicando, porque parênteses significa multiplicação. Então, ó, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 4x, mais 12x. 3 vezes 4, 12. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que aplicar a distributiva. 3 vezes x ao quadrado, mais 3x ao quadrado. 3 vezes menos 4x, menos 12x. E 3 vezes 4, 12. Igual, aqui eu tenho que aplicar a distributiva também. Então, ó, 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado. 10 vezes menos 4, menos 40. Vou resolver o que eu tiver condições de resolver aqui. E aqui também. Aqui, nesse caso, eu não tenho como resolver nada. Mas aqui eu tenho como simplificar, ó. Então, ó, x quadrado. 3x quadrado mais 3x quadrado, 6x ao quadrado. Vou colocar mais pra cima, que eu acho que meu dedão fica aqui no meio, né? 12x, eu corto com esse menos 12x. Não tenho x aqui. E aqui, ó, mais 12 com mais 12, mais 24. Esse 10x ao quadrado, ele tá somando, vou passar subtraindo. Menos 10x ao quadrado. E aqui, menos 40, vou passar mais 40. Igual a zero. O que eu posso fazer aqui? Somar os termos semelhantes. Então, ó, 6x ao quadrado menos 10x ao quadrado menos 4x ao quadrado, certo? Não tenho x, então eu vou direto para o termo independente. Então, mais 24 com mais 40, mais 64, igual a zero. Agora, olha, presta atenção numa coisa. Aqui, finalizou o exercício, mas eu tenho o menos 4 e eu tenho 64. Esses dois números, eu consigo dividir eles por um mesmo número. Quando a gente conseguir simplificar qualquer coisa, simplifique, porque na hora de resolver, colocar em Bhaskara e tudo mais, é mais fácil. Então, toda vez que a gente puder simplificar, a gente simplifica. Presta atenção, se eu dividir essa linha inteira por 4, eu consigo simplificar o meu exercício e vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais fácil, né? Então, ó, numa equação, pensa numa equação como uma balancinha. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para não pesar a balancinha de um lado. Então, se eu divido tudo isso daqui por 4, aqui também, só que 0 dividido por 4 é 0, então não vai mudar nada aqui. E aqui, ó, menos 4x ao quadrado dividido por 4, vai ficar só o menos 1, que eu nem preciso colocar. Agora me fala, muito mais fácil fazer a conta com menos 4 ou com menos 1? Com certeza com menos 1. 64 dividido por 4 vai ser mais 16. E 0 dividido por 4 é 0. Então, aqui, ó, muito mais fácil essa equação simplificada. Se você parar o exercício aqui, não está errado. Só que se ele pedir, por exemplo, para você resolver tudo isso e depois pedir as raízes dessa equação,
muito mais fácil você fazer com essa aqui de baixo, tá? A chance de você errar é menor, tudo bem? Então, vamos para o outro exercício. Mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai usar algumas operações matemáticas para resolver. Aqui, ó, prestem atenção. Você tem o x² menos 1, o x mais 1 e o x menos 1. Se você for parar para pensar, parar para analisar, isso aqui não é um produto notável? E esse aqui não é o resultado desse produto notável? Porque se eu fizer, ó, mesmos números, sinais trocados, produto notável seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Então, ó, o MMC de tudo isso daqui é só esse daqui. Quando a gente coloca embaixo, então eu vou dar uma dica. Quando você coloca embaixo já da fração, você coloca esses dois. Por quê? Quando você for dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, vai ficar muito mais fácil. Então, ó, o MMC de tudo isso daqui é só isso daqui. Então, ó, tudo isso dividido por x menos 1. Corto x menos 1 com x menos 1. Vai sobrar x mais 1. Por isso que eu falei, tá vendo? Que é muito melhor você colocar ele separado do que a resposta. Então, ó, sobrou o x mais 1 vezes o número de cima, que é x. Então, vai ficar x vezes x mais 1, mais, aqui, ó, tudo isso dividido por x mais 1. Vai sobrar, ó, x mais 1 com x mais 1 eu corto, vai sobrar x menos 1. X menos 1 vezes 1. Vai ficar só x menos 1. Igual. Isso não é a resposta disso? Então, aqui é como se fosse 1. É esse número dividido por ele mesmo, né? Então, é 1. 1 vezes tudo aqui que tá aqui em cima. 1 vezes tudo isso aqui que tá aqui em cima é tudo isso aqui que tá aqui em cima. Cortamos aqui. Vamos aplicar a distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Já posso passar para cá, ó. Mais x vem menos x. Menos 3x ao quadrado vem mais 3x ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Vamos somar os termos semelhantes. Então, ó, x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 4x ao quadrado. Mais x menos x, corto, 0. Vai sobrar só o x. E aqui eu só tenho o menos 1. Então, essa é a resposta. Às vezes isso daqui parece um bicho de 7 cabeças e é super rapidinho de fazer. Beleza? Agora a gente vai para um outro exercício. Então, ó, eu coloquei aqui os dados, mas eu vou ler o exercício para vocês. Então, ó, a medida do lado de um quadrado é expressa por 3x menos 1 centímetros. E a área desse quadrado é 64, metros e metros, 64 metros quadrados. Qual é a equação do segundo grau escrita na forma reduzida que se pode obter com os dados desse problema? Então, ó, qual que é a área? Nós temos um quadrado. Finge que isso é um quadrado, tá? Então, nós temos um quadrado e o lado dele é 3x menos 1. Qual é a fórmula da área do quadrado? Não é L vezes L ou L ao quadrado, onde L é o lado? Então, se é L ao quadrado, então 64 vai ser igual a isso aqui ao quadrado. Então, ó, vou colocar aqui mais para cima. Então, aqui a área, que é 64, vai ser igual a 3x menos 1 ao quadrado. E isso aqui vai ser um produto notável, certo? Deixa eu ver se eu consigo vir mais para cá, ó. Que aqui é tudo na gambiarra, né? Então, aqui, ó, 64 vai ser igual a quadrado do primeiro número. Então, o quadrado do primeiro
3 ao quadrado e x ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9 e x ao quadrado é x ao quadrado. Menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo número. Então, ó, 2 vezes 3x, 6x. 6 vezes 1, 6. Então, 6x mais o quadrado do segundo número que tá aqui, ó, que é 1. Esse 64 que tá aqui, ó, posso passar para cá. É mais fácil eu passar um número para cá do que 3 para o outro lado. Então, aqui, ó, 0 igual a 9x ao quadrado menos 6x mais 1 menos 64. E aí, eu consigo somar esses dois. Então, ó, 0 é igual. Vou colocar aqui mais para cima, que o negócio tá tenso aqui. Então, ó, 0 é igual a 9x ao quadrado menos 6x. E aqui, ó, menos 64 mais 1 dá menos 63. Lembra que aqui, ó, ou aquele lá de cima, eu dividi toda uma linha pelo mesmo número? Aqui eu também consigo dividir toda essa linha por 3. Eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Então, ó, 0 é igual. Vou colocar mais pra cá, vou pegar o enunciado do outro, não tem problema. Então, ó, 9 dividido por 3, 3x ao quadrado. Menos 6 dividido por 3, menos 2x. E menos 63 dividido por 3, menos 21. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos, ó, esse daqui a gente vai deixar aqui no cantinho. Tudo bem? Essa linha preta não é nada, tá, pessoal? É a linha que eu vou fazer esse outro exercício. Vamos subir lá pro próximo. O exercício 4. Então, ó, o quadrado da diferença entre os números reais x e 3 é igual a 5 vezes o número x menos 1. Qual é a equação do segundo grau escrita na forma reduzida que se pode escrever com esses dados? Então, ó, o quadrado da diferença, então, é o quadrado da diferença entre dois números. Que números são esses? O x e o 3. É igual a 5 vezes o número x menos 1. Então, ó, produto notável. Vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo, que é 9. Esse 5 e esse menos 1, eu posso passar para o outro lado já. Então, ó, o 5 aqui tá somando, vai passar subtraindo. E o menos 1 tá subtraindo, vai passar somando. Isso tudo igual a 0. Vou somar os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, menos 6x com menos 5x, menos 11x. E 9 mais 1, mais 10, igual a 0. E finalizamos o exercício. Vamos lá para o próximo exercício? Então, ó, vou ler o enunciado. Aqui eu coloquei os dados, eu tô centralizando porque aqui é tudo na gambiarra. Então, ó, quinto exercício. Em um retângulo, a área é 54 metros quadrados. O comprimento é expresso por x mais 1 e a largura é expresso por x menos 2. Qual é a equação do segundo grau escrita na forma reduzida que se pode escrever com esses dados? Então, ó, mesma coisa que um outro exercício que a gente fez com área, aqui também. Então, qual é a área do retângulo? A área do retângulo é diferente. A área do retângulo não é lado ao quadrado. A área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes a largura. Então, ó, 54 ainda nessa fórmula, 54 vai ser igual a base, x mais 1, vezes a largura, que é x menos 2. O que eu vou fazer? Fazer a distributiva. Então, ó, 54 é igual, meu dedão tá no meio, né? X vezes x, x ao quadrado.
x vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 2, menos 2. Vou somar os termos semelhantes, né? E já passar o 54 para cá. Então, ó, 0 é igual. Vou colocar mais para cima, que meu dedo fica muito no meio. Então, 0 vai ser igual a x ao quadrado, menos 2 com mais 1, menos 1. E menos 2 com menos 54. Vou passar ele para cá. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é só somar esse menos 2 com esse menos 54. Então, ó, 0 vai ser igual a x ao quadrado menos x menos 54 com mais 2, 56. Tudo certo? Beleza? Tranquilo, né? Próximo exercício. Aqui o 6. O número de diagonais D de um polígono pode ser obtido pela fórmula D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, em que n é o número de lados desse polígono. Sendo D igual a 10, escreva na forma reduzida a equação de segundo grau na incógnita n, que pode se obter. Então, ó, a única coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, substituir o D por 10, porque ele tem 10 diagonais. Então, ó, vou substituir o D por 10 e vou copiar toda a fórmula. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Ele está dividindo, não tá? Vai passar multiplicando. Então, 10 vezes 2... 20. Aqui, n vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3n. E esse 20 que sobrou aqui vai passar para cá. Então, vai ficar 0 é igual n ao quadrado menos 3n menos 20 igual a 0. Tranquilo, né? Vamos para esse. 7, que é o exercício 7. Em um triângulo de 20 centímetros de área, a medida da altura é expressa por x mais 2 e a da base por 4x menos 3. Qual é a equação de segundo grau na forma reduzida que se pode escrever com os dados acima? Mesma coisa de área, só que qual é a área do triângulo mesmo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, o que que a gente tem que fazer? Substituir o B e o H por B e H. E o A pelo 20. Então, ó, 20 é igual a B, 4x menos 3, vezes x mais 2, dividido por 2. Mesma coisa, tá dividindo, passo multiplicando. 20 vezes 2, 40. E aqui, ó, distributiva, 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 2, mais 8x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Vou passar tudo para cá, ó. O espaço tá pequeno, mas é o que tem para hoje. Então, ó, o 40 eu vou passar para cá e esses dois eu já vou somar. Vai ficar 0 igual 4x ao quadrado, mais 8 com menos 3, mais 5x menos 6. E o 40 que tá somando passou subtraindo. Agora eu só vou somar esses dois. Então, 0 é igual 4x ao quadrado, mais 5x, menos 40 com menos 6, menos 46. E aí, finalizou mais um exercício. Penúltimo exercício, que nós temos 9 exercícios. Ó, a terça parte de um número real x adicionado ao dobro do seu quadrado menos 4 é igual ao seu quíntuplo. Escreva na forma reduzida a equação de segundo grau que se obtém a partir dos dados acima. Então, ó, a terça parte de x, o que é terça parte? O x dividido por 3. Terça parte é qualquer coisa dividido por 3. Lembra que esse daqui é do outro exercício que eu coloquei aqui? Então, esse daqui é de outro, tá? Então, ó, a terça parte de x adicionado ao dobro do seu quadrado. Então, ó, adicionado ao dobro do seu quadrado,
x ao quadrado, menos 4 é igual ao seu quíntuplo. O que é seu quíntuplo? É o 5x. Vamos escrever a equação do segundo grau. Colocar tudo por 3. Então, ó, MMC é 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x, x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6x ao quadrado. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 4, menos 12. Dá uns tilt de vez em quando. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15x. E eu cancelo esse 3 aqui de baixo. Vou colocar ele aqui, ó, tá bom? Vou continuar aqui para conseguir para esse cantinho aqui. Aqui eu não consigo fazer nada. A única coisa que eu consigo fazer é passar o 15 para cá. Então vai ficar, vou colocar já na ordem. 6x ao quadrado mais x. Esse 15x, ele tá somando, passou, subtraindo. Menos 12, que tá aí já, igual a 0. Vou colocar aqui em cima. Então, vai ficar, ó, 6x ao quadrado, x menos 15, menos 14x, menos 12, igual a 0. E finalizamos mais esse exercício. Beleza? Vamos pro último? Então, ó, vamos pro último exercício. O último exercício, ele diz assim: observe a seguir uma equação que Mateus escreveu no caderno. A equação é essa daqui. Para que valor de A, a equação de Mateus A não é uma equação de segundo grau. Então, para não ser uma equação de segundo grau, eu não posso ter o x quadrado. Então, para qual valor de A eu não posso ter? Então, ó, 2ax quadrado tem que ser igual a 0. Se aqui tá tudo multiplicando, que número que eu multiplico? Qual é o elemento neutro da multiplicação? 0. Porque o A, se ele for igual a 0, 0 vezes 2, 0. Vezes x ao quadrado, 0 também. Então, para que essa equação não seja do segundo grau, eu tenho que eliminar o x ao quadrado. Eu elimino como esse x ao quadrado? Quando A for igual a 0, porque 0 vezes qualquer um desses dois números é 0. E a letra B, para que valor de A, a equação de Mateus é uma equação do segundo grau completa. Para ele ser uma equação do segundo grau completa, eu tenho que ter o x ao quadrado, o x e o termo independente. Aqui, eu tenho que olhar aqui, ó. Por que eu tenho que olhar aqui? Porque eu não posso ter 0 aqui. Aqui também não, mas aqui também não. Então, ó, o mais preocupante é esse aqui, ó. Então, ó, A menos 4 tem que ser... Que número que eu vou pôr aqui para que tudo isso daqui seja 0? 4, né? Por quê? 4 menos 4 é 0. Então, aqui, o A tem que ser igual a 4. Tudo certo? Beleza? É isso aí. Valeu, até a próxima página, a página de exercícios. Beijinho!